Olá, bem-vindos a mais uma Dieta do Cordeiro aqui no meu canal. Eu sou Marina Maprelia Comboian e todos os dias tenho oferecido um capítulo como uma porção deste meu livro, O Cordeiro Marinado em Porções. Estamos tratando sobre o Sermão da Montanha, os ensinos, as parábolas de Jesus. Então, queria convidar você a abrir tua Bíblia também nessa passagem de Mateus 6. O trecho bíblico que está em destaque hoje ficou como um sanduíche com o de ontem, porque em Mateus ele vem depois, mas em Lucas ele vem antes. O fato é que o contexto de ontem tem íntima relação com o de hoje. E se afirmei que o de ontem trazia uma escolha decisiva para o nosso estilo de vida, agora eu diria que o de hoje traz um posicionamento fundamental para vivermos esse estilo de vida como cidadãos do Reino de Deus. Na verdade, já ouvi alguém afirmar que se perdermos a Bíblia inteira, mas guardarmos o Sermão do Monte, retivemos a essência. Então, se você tem prazer nesses estudos bíblicos e se deleita em examinar as Escrituras, confira o conteúdo de Mateus 6, de 25 a 34, e de Lucas 12, de 22 a 34. Para poupar espaço e tempo aqui, eu vou só transcrever o verso-chave, que é o famoso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, esse versículo nós vamos aí desmembrar em três partes, e a primeira dela é justamente o buscai, né? Vamos tratar da preocupação. Examinando cuidadosamente essa porção da palavra de Deus, eu encontrei nesses poucos 10 versículos 6 vezes a palavra preocupação em suas variantes. Só podia ser 6 mesmo, né? Número do homem, porque preocupar-se é coisa própria da espécie. Como bem Jesus nos mandou observar as aves e flores, elas não estão nem aí com preocupações humanas, e ainda assim o Pai as sustenta e veste. E mesmo que esta palavra e esta atitude sejam tão comuns no nosso cotidiano, é lendo as definições do dicionário que percebemos o quanto esta tal da preocupação é preocupante para a saúde do nosso estilo de vida. Achei muito curioso a relação que preocupação tem com outras palavras. Repare no destaque. Primeira impressão, ideia fixa e antecipada que perturba o espírito. Atenção dirigida exclusivamente a pensamento dominante, que se sobrepõe a qualquer outro. Percebe a concorrência com o primeiro lugar do único e exclusivo Senhor que deve dominar antes e sobre tudo e todos? Talvez pela leitura, né, que eu estou fazendo não deu para você visualizar, porque no livro impresso eu coloquei as palavras em maiúscula. Então destaca mais, porque tem as palavras primeira, antecipada, exclusivamente, dominante, sobrepõe, né? Então essas palavras que eu falei que concorrem, né, com o primeiro lugar do único e exclusivo Senhor que deve dominar antes e sobre tudo e todos. Então, se ontem o dinheiro era a coisa que competia com Deus, hoje a preocupação é o sentimento que literalmente quer ocupar previamente o lugar que não lhe é devido. Por isso ela foi tão rebatida e contestada pelo Senhor Jesus aqui e pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, 32, quando ele diz: quero que estejam livres de preocupações. E você tem buscado ansiosamente coisas ou pessoas a ponto da preocupação te dominar e perturbar? No segundo ponto, nós vamos ver
esse primeiro, né? Que dá a importância, porque fala buscai primeiro. Em contrapartida, enquanto a preocupação busca preocupar-se, o antes e o sobre, o Senhor refuta as 6 oposições à preocupação com 5 contestações sobre importância e valores. Também confira os destaques novamente, que aqui eu vou pôr em letra maiúscula, né? Não é a comida mais importante do que perdão, não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Não têm vocês muito mais valor do que as aves? Não vestirá muito mais a vocês que os lírios? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso, a íntima relação com o ensinamento de ontem. A ênfase está na primazia, na preeminência, na importância e valor que estamos dando para as coisas, no caso, comida e roupa, ao invés de atribuirmos nossa mais importante preocupação com o reino de Deus. Ele é o único digno de receber esta honra e glória, lugar de prioridade máxima, valor inigualável, importância suprema. Você já preocupou o lugar de mais autoestima no topo da sua escala de valores com o Deus soberano? A terceira parte é coisas da terra e do céu. A primeira foi buscar, a segunda, primeiro, e agora a terceira, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enfim, o trecho é recheado de contraste entre o que é da terra, não só os lírios do campo, e o que é do céu, não só as aves do céu, mas as coisas da terra, como comida, bebida, roupa para o corpo, em paralelo às coisas do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no espírito. Lembrou do versículo de Romanos 14, 17? Lá diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E justiça, paz e alegria é bem melhor que preocupação. E ainda além de buscarmos este reino em primeiro lugar, que já foi do agrado do Pai nos confiar, ainda ele nos acrescenta todas aquelas demais coisas, porque Deus sabe que nós precisamos delas. A sua preocupação está em buscar o reino de Deus ou as demais coisas desta terra? Vamos refletir sobre isso. Novamente, nos deparamos aqui com uma decisão que precisamos tomar diante de 2 opções que exigem apenas uma escolha. Se escolhermos a preocupação, ganharemos junto muita dor de cabeça e não conseguiremos sequer acrescentar um côvado à nossa estatura. No entanto, se escolhermos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, teremos não só o que necessitamos, como o que Deus também deseja e viveremos desfrutando o bem de cada dia, um dia de cada vez. Tá fácil de escolher, então, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas, ok? Essa foi a reflexão de hoje, nosso 13º capítulo, e nós vamos, a partir de amanhã, continuar o capítulo e o Sermão da Montanha. Espero você, se Deus quiser.